Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante porque eu vou apresentar para vocês os perigos do marxismo. Nós vivemos num mundo hoje onde cada vez mais o marxismo cultural está avançando, está alcançando as universidades com um discurso de justiça social, de igualdade. O discurso é muito lindo, o discurso é belo, né? Parece que o marxismo tem uma visão voltada para a melhoria da humanidade, tem aquela visão da utopia, né? De um mundo igual, e isso acaba arrastando multidões de pessoas para acreditarem nesta mentira e nesta falácia, porque na prática, onde o marxismo entrou, ele gerou um rastro de destruição. Sobretudo, gente, nas universidades, os jovens estão recebendo essa mensagem marxista, acreditando que a sua visão humanista, a sua visão de igualdade só pode ser conseguida através do marxismo. E muitas das bandeiras, né, que eles levantam, na verdade são bandeiras cristãs, são bandeiras de Cristo, porque foi Cristo quem apregou o amor ao próximo, foi Cristo quem valorizou as mulheres mais do que qualquer outra religião. Então, eu quero falar sobre os perigos, porque, sobretudo, o marxismo ele tem um discurso belo, mas a prática do marxismo, quando ele entra numa nação, é de destruição e de morte. Então, logo de cara, eu quero dizer para vocês que não é possível alguém conhecer profundamente o marxismo e ainda assim ser cristão. E eu quero mostrar para vocês esses perigos e essa incongruência, porque é impossível alguém ser marxista de fato, conhecer a profundidade, né, da sua ideologia e ainda assim ser cristão. Tá bom, gente? Há um livro que foi publicado chamado O Livro Negro do Comunismo, no inglês é The Black Book of Communism, né? De um ex-comunista chamado Stephen Courtois, tá? Que ele fala que o comunismo no século XX matou 100 milhões de pessoas, gente, através das revoluções em que foram implantado o comunismo, né? Em números absolutos, os autores dos maiores crimes contra a humanidade foram o chinês, né, Mao Tse-tung, e Joseph Stalin, né, o georgiano, né, líder da ex-União Soviética. Agora, em questões de percentual, ninguém superou o Pol Pot. Pol Pot foi aquele que comandou o regime taoísta, né, do Khmer Vermelho entre 76 e 79 no Camboja. Pol Pot matou 1/4 da população do Camboja, gente. Eles dizimaram a população do Camboja para implementar aí o marxismo. Ainda hoje, o marxismo, quando ele entra numa nação, ele começa a perseguir a fé, a fechar igrejas. Recentemente eu publiquei um vídeo falando que na China hoje todas as igrejas cristãs são perseguidas, somente uma igreja, a igreja oficial do Estado, é permitida, e assim mesmo tudo que é pregado nesta igreja, né, tem que passar pelo partido, ou seja, a perseguição ela é muito grande. Agora, Mao Tse-tung matou sozinho 50 milhões de pessoas. Quando Mao começou, a partir do ano de 1950, porque a Revolução terminou, né, em 1949, e a partir do ano de 1950 ele começou com um programa de reforma agrária e coletivização da agricultura, e acabou provocando a maior fome da história da humanidade. Em meados do ano 60, ele então veio com uma nova estratégia chamada Revolução Cultural, para preparar, né, a população chinesa para o socialismo. E por conta disso atribui-se ao Mao, né, 50 milhões de mortes. Gente, agora, na União Soviética, para que o marxismo pudesse triunfar, né, ele implantou um regime de terror, gente, e também de fome.
Só na Ucrânia morreram mais de 6 milhões de pessoas. O exército, né, o exército comunista entrava numas fazendas, tirava os fazendeiros, né, que estavam lá plantando e tal, e confiscavam aquela terra. E a partir daí, gente, eles fizeram um cerco para que a comida não chegasse nos lugares onde eles queriam destruir, porque uma das maneiras de conquistar é tirar das pessoas a sua subsistência e a comida. Então, só na Ucrânia, mais de 6 milhões de pessoas morreram. E nas costas de Stalin, ou na sua biografia, tem mais de 40 milhões de mortos. Gente, portanto, o marxismo, onde entra, ele mata, ele dizima, ele bota no paredão. Podemos falar de Cuba, agora Nicarágua perseguindo de forma terrível as igrejas. Venezuela, mais de 90% da Venezuela hoje já está abaixo da linha da miséria. Gente, para vocês terem uma ideia, agora recentemente, né, tem entrado muitos refugiados não, pessoas que estão saindo da Ucrânia e vindo para o Brasil, e um dos pedidos, né, desses ucranianos que vieram para o Brasil é que eles pudessem trazer os seus pets, os seus cachorrinhos, os seus gatos, e foi permitido. Agora, todas as pessoas que entram no Brasil, que vêm da Venezuela, ali no norte do Brasil, não entra nenhum animal, nenhum pet, nenhum gato, nenhum cachorro, simplesmente porque todos eles foram comidos. Então, gente, isso é o que estão falando, tá? Não tenho certeza absoluta, mas o que eu tenho ouvido falar é a respeito desta invasão de pessoas que vêm, refugiados da Venezuela, que pessoas entram sem os seus pets porque eles são comidos. Ou seja, hoje a Venezuela é uma nação que está na miséria, já passou o Haiti e já é a nação mais pobre do mundo. E a Venezuela foi uma nação pujante, irmãos, maior produtora de petróleo do mundo. Mas onde entra o comunismo, ele acaba, ele destrói as empresas, ele nivela as pessoas não por cima, mas por baixo. Então é muito importante a gente desmascarar esta visão, que é a visão do socialismo e do comunismo que vem de Karl Marx. Agora, muita gente pensa que o Karl Marx era uma pessoa que não tinha nada contra a religião. Ele só tinha uma visão utópica, né? Uma visão de um mundo melhor para todo mundo. Não! Olha o que o Karl Marx escreve. A luta contra a religião implica a luta contra o mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Em outras palavras, ele não dissocia, né, a religião da cultura que o mundo vivia. Ou seja, ele queria destruir a sociedade ocidental e a civilização judaico-cristã. Ele diz assim, a luta contra a religião, ela existe porque esta é a verdadeira luta contra, né, contra um mundo do qual a religião é o aroma espiritual, ou seja, o cheiro de uma civilização ocidental, judaico-cristão, é o cheiro da religião. Se a gente quer vencer essa civilização capitalista, nós precisamos acabar com a religião. E aí ele era, na verdade, discípulo de Feuerbach, né, e ele conclui que a adesão a Deus tira o homem a consciência da sua grandeza. Ou seja, quando o homem fica acreditando num Deus maior, ele perde a consciência de quão grande o homem é, né? E diz, isto é uma alienação, ou seja, separa o homem da realidade e deixa o homem com devaneios, né, de fé e de vida eterna. Eis seu acerto contundente, tá? Quanto mais o homem coloca a realidade em Deus, menos resta de si mesmo. Nesse sentido, ele está certo. Nesse sentido, ele está certo, porque importa que eu diminua e que ele cresça. Não é isso que João Batista falou ao ver a Jesus? Então, Marx acreditava que a ação de um Deus supremo impede a independência total do ser humano. Ele acreditava que a religião era o ópio do povo. O ópio, naquele tempo, era usado para ser um analgésico potente. Quando as pessoas tinham uma doença mortal, um câncer que doía muito, usava ópio para passar a dor. Então ele dizia, uma sociedade que não sente dor não faz a revolução. Por isso ele queria erradicar, né? Então ele dizia,
A emancipação do homem exige, a priori, a morte de Deus, tá? É exatamente o trabalho que permite ao homem construir-se enquanto homem. Ele dizia, é o homem trabalhando que vai fazer dele um homem independente, um homem competente, um homem que conquista. Mas na prática, gente, em todas as nações onde o comunismo entrou, o trabalho não dignificou o homem, porque o trabalho nos países comunistas fortalece o partido, o Estado que fica controlado por poucos, e a miséria acaba assolando a todos, né? Marx é muito taxativo, ele diz assim, o ateísmo é uma negação a Deus, e por esta negação coloca a existência humana. Em outras palavras, ele está dizendo que a visão dele de ateu não é simplesmente agnóstico, porque os agnósticos dizem o seguinte, olha, se existe um Deus, não dá para provar, então eu não faço a mínima ideia e pode até ser que exista, mas ele está lá, eu estou aqui e isso não muda nada. O ateísmo não, é uma negação, não existe Deus. E ele diz, entre a razão e a fé existe o conflito peremptório, né? Ou seja, não é possível você ter razão e ter fé. Ou você escolhe a razão, ou você tem uma fé burra, uma fé alienante, né? E depois o próprio Lenin, né, que foi uma figura importantíssima também na Revolução Socialista de 1917, ele diz assim, o marxismo é o materialismo. Materialismo, gente, é a visão ideológica que diz, não há Deus, tudo se resume ao cosmos, à matéria. E aí ele diz, por este título, ele é tão implacavelmente hostil à religião. Isso é um comentarista que está fazendo, né? Quanto o materialismo dos enciclopedistas do século XVIII ou o materialismo de Feuerbach, tá? Então ele prossegue dizendo, devemos combater a religião. Ou seja, o combate à religião é o ABC de todo o materialismo e, portanto, do marxismo. Isso é o Lenin falando, gente. O que ele está dizendo? O marxismo é materialista. É chamado de materialismo dialético, não é isso? Então ele diz, é o ABC. O combate à religião é o ABC, ou é o início, tá, de todo o materialismo e de todo o marxismo. Aí ele diz assim, não se trata de um conselho facultativo, ou seja, não é uma coisa que eu sugiro para você, olha, você quer ser marxista, então eu sugiro que você abandone a sua fé. Não, não é isso. Não se trata de um conselho facultativo. Isto é uma fala categórica. Nossa propaganda compreende necessariamente a propaganda do ateísmo. Ou seja, para você ser um marxista, você tem que ser um ateu. Você tem que crer no materialismo dialético e tem que combater a religião. Porque, segundo o próprio Marx, quando uma pessoa usa a religião, ela se desassocia, né? Ou se dissocia do que? Das lutas que ela tem que fazer. Então, ao invés do homem ficar revoltado, de querer destruir o seu patrão, de querer acabar com as diferenças sociais, ele fica com paz e amor, com perdão, que são sentimentos que vão afastá-lo da revolução e, portanto, da implementação do marxismo. Então, Lenin também se manifestou no ano de 1905, dizendo o seguinte, a religião é uma espécie de vodka ruim espiritual, na qual os escravos do capital afogam o seu ser humano e as suas reivindicações para com uma existência ainda pouco digna do homem. Estão entendendo? Diz o seguinte, olha, do mesmo jeito que a vodka, que o indivíduo que enche a cara de vodka, né, e os russos tomam muita vodka, fica bêbado, né, e ele fica então mais alienado, sem força, para enfrentar a realidade, a religião é assim também. É como uma espécie de vodka ruim, espiritualmente falando, na qual, né, nessa vodka, os escravos do capital afogam o seu ser humano e suas reivindicações para com uma existência ainda pouca digna do homem. Ou seja, aquela existência terrível que as pessoas têm no capitalismo, segundo ele, né, elas deixam de reivindicar uma vida melhor porque estão se afogando na religião como um bêbado se afoga na vodka. Mas, gente, olha o engano e a mentira disso.
Como assim? Vejam as nações mais ricas do mundo. Vejam as nações onde que tem um IDH mais alto. Nenhuma delas é comunista. Onde o comunismo entrou a miséria, a pobreza, a morte, a perda da liberdade. Então, gente, o marxismo e o ateísmo não podem ser dissociados. É importante você entender isso. Se você é um cristão verdadeiro, você não pode ser marxista. Porque como que você pode crer que Deus tem para você uma religião cujo mentor principal e os seus principais mentores dizem que tem que acabar com a religião e com a fé? Então, ou você defende o cristianismo, a Jesus, a Deus e tudo aquilo que está na palavra de Deus, ou você defende o socialismo e o comunismo. O ateísmo não é, em Marx, uma superestrutura. O que é superestrutura? É uma linguagem da cultura, tá bom? A infraestrutura para o Marx é o quê? São as fábricas, entendeu? É todos os meios de produção. O que é a superestrutura? A superestrutura é cultura, tá? É a maneira de pensar, é a maneira como os seres humanos se relacionam uns com os outros por conta dessa superestrutura que domina a sociedade. Dentro da superestrutura da sociedade ocidental, a visão é cristã, judaico-cristã. E para o Marx, o ateísmo não é uma superestrutura, não é uma maneira de enxergar o mundo, não é uma narrativa, tá? Ele diz a própria consciência que o homem tem de si exclui completamente a possibilidade de Deus. Aqui eu preciso aprofundar um pouco mais, porque nós, de alguma forma, somos produto do meio. O meio nos influencia, a escola onde vamos, as pessoas com as quais a gente convive. Tá? E a cultura de uma nação é a superestrutura. Agora, o que Marx está dizendo é que o ateísmo não é uma superestrutura, não é mais uma narrativa, não é mais uma maneira de você enxergar o mundo. Para ele, o ateísmo é mais do que ser a própria consciência do homem que ele tem de si e que exclui completamente a possibilidade de Deus. Ou seja, vejam como o que está por detrás dessa visão marxista é o inferno, meus irmãos. É o inferno, é o próprio Satanás querendo erradicar a fé das pessoas em Deus. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que o marxismo, aquele marxismo clássico, né, da luta de classes, né, de proletários contra burgueses, onde ele acreditava numa guerra, numa guerra mundial, né, onde todos os trabalhadores iam depor, né, os líderes, os donos dos meios de produção, né, e aí iam produzir um mundo melhor. Na prática, isso não acontece. Na prática, o mundo inteiro onde entra o comunismo arrasa com pessoas, mata as pessoas, tira a liberdade e traz a miséria para aquela nação. Agora, hoje, o marxismo clássico está sendo trocado por um marxismo cultural. O que é? Porque aí vem daqueles que são da escola de Frankfurt, o próprio Gramsci, que acredita no quê? Que você mudando a cultura, você muda a mentalidade judaico-cristã das pessoas. Por isso que hoje nós vemos uma tentativa tão grande de uma hegemonia mundial marxista cultural que vem para erradicar a fé. E de que maneira eles fazem isso? Questionando todos os valores absolutos da palavra de Deus. Então, meus queridos, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, porque nós da igreja ainda somos a resistência. Nós ainda temos um chamado de Deus e um propósito de evangelizar o mundo. Agora, saiba você que todas as pessoas que ao longo da história se levantaram contra Deus e contra o Evangelho passaram, mas a fé em Cristo permanece. E a promessa de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós temos um chamado: esclarecer as pessoas a respeito do que é o marxismo, o que está por detrás, o que embasa o marxismo, porque desta maneira nós poderemos levar adiante essa consciência, principalmente para que os nossos jovens cristãos abram os seus olhos e percebam que não dá para você fazer uma aliança com o marxismo sem você rejeitar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te peço,
compartilhe esse vídeo, porque ele vai ser de muita influência e importância para a vida de muita gente, especialmente dos jovens. E se você é jovem, você entendeu esse vídeo, comente aqui e compartilhe para muitos dos seus amigos. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.